o conceito de escravidão contemporânea, ele traz parte dessas condições, desses elementos que se constituiu ao longo de mais de 300 anos da história colonial e imperial do nosso país. Mas, fora isso, tem inúmeras situações em que se constatou aprisionamento por dívida. Muitos trabalhadores atraídos a um posto de trabalho, muitas vezes locais de difícil acesso, distante, eram impedidos de sair daquele local, eram vigiados até hoje isso acontece, há relatos de que as pessoas são vigiadas com seguranças armados, não sair enquanto não terminar de pagar a dívida, e essa dívida é sempre impagável, porque não se tem um controle por parte do trabalhador daquela situação toda. Justifica-se o uso de tanto agrotóxico para elevar a produção, para promover uma ação de combate à fome. Veja se faz sentido. Então, você acaba não matando pela fome, mas mata pelas doenças, pelos cânceres, pelas tantas outras mazelas que são oriundas também desse modelo de consumo e de produtos contaminados. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje, sobre o tema escravidão moderna no campo, eu tenho a satisfação de conversar com Ronilson Costa. O Ronilson é agente da Comissão Pastoral da Terra no estado do Maranhão e é também um integrante da Coordenação Nacional Colegiada da Comissão Pastoral da Terra. Seja bem-vindo, Ronilson, é um prazer ter você aqui no Radar Direitos Humanos. Muito obrigado. É um prazer também para nós e para a Comissão Pastoral da Terra estar aqui conversando com o Radar Direitos Humanos e todos aqueles que ouvem esse canal. Ronilson, vamos começar situando as pessoas que nos ouvem neste momento. Em primeiro lugar, como você definiria a importância do trabalho humano hoje em sociedade, a relevância do trabalho humano para a sociedade? Bom, o trabalho ele é a base das relações em que se projeta diversos aspectos da vida humana, o sustento, e tantas outras relações que são importantes, mas também o cuidado com a natureza, o cuidado com a vida, tem uma relação importante também com a economia, numa sociedade em que o trabalho se dá de forma planejada, articulada, onde as riquezas produzidas a partir do trabalho humano, elas são justamente, de forma justa, distribuída a todos. Esse é um cenário, um ideal que todos nós sonhamos, todos nós desejamos. Mas, infelizmente, não é bem isso em que acontece na nossa sociedade, O trabalho ele acaba sendo uma condição, muitas vezes, injusta, desproporcional, porque exige a exploração, existe o uso da força, das energias de um corpo humano para gerar riqueza para alguém, e essas riquezas nem sempre são distribuídas de forma justa. E para nós, enquanto Comissão Pastoral da Terra,
e para tantos outros grupos, né, que discutem direitos humanos, isso é uma questão importante, né, a ser discutida, né, a ser questionada diante da construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa. Esse é um dos sentidos importantes que eu considero. E como é que nós podemos definir o conceito, ou conceituar a escravidão contemporânea? Existe algum elemento objetivo, algum critério que a gente possa elencar e identificar situações de exploração do trabalho na perspectiva da escravidão contemporânea? Claro. A gente, por muito tempo, fomos levados a acreditar que a escravidão no Brasil ela se encerrou com a Lei Áurea, de 1888. Mas, na verdade, a lei não teve força de desconstruir o pensamento do colonizador, escravocrata, que prevaleceu, né, para as gerações futuras, né? Então, a gente chega no século XX com parte da sociedade que atua, né, ou que monopoliza o sistema de produção com essa mentalidade de que convém explorar a força de trabalho. E isso chama muita atenção, como que é usado o trabalho dentro de uma condição de exploração para enriquecer algumas pessoas, né? Explora uns para enriquecer outros. Isso não difere tanto daquele modelo do período escravista que vivemos no nosso país enquanto colônia e império. Então, o conceito de escravidão contemporânea, ele traz parte dessas condições, desses elementos que se constituiu ao longo de mais de 300 anos da história colonial e imperial do nosso país. Nesse sentido, a gente afirma que, e aí isso também está na Constituição, né, que colocar a pessoa em condição à escravidão constitui crime. E o que significa isso, né? Significa submeter o trabalhador, a trabalhadora, à condição de exploração. Nessas condições está também as condições precárias de trabalho, às vezes as faltas de equipamento adequado, exaustão, né, por conta de que se trabalha para além das horas que nossas leis brasileiras determina como horas apropriadas e adequadas para o limite físico, né, do ser humano, mas também está relacionado ao fato de não prever dentro dessa relação de trabalho entre empregador e empregado, né, vice-versa, as condições, né, de outros direitos, né, a férias, a descanso, né, e a carteira assinada, né, para que posteriormente aquele trabalhador ou trabalhadora usufrua dos seus direitos, né, que estão previstos em nossas leis. Mas, fora isso, tem inúmeras situações em que se constatou aprisionamento por dívidas. Muitos trabalhadores atraídos a um posto de trabalho em determinado local, muitas vezes locais de difícil acesso, né, distante, eram impedidos de sair daquele local, né, eram vigiados até hoje isso acontece, há relatos, né, de que as pessoas são vigiadas com seguranças armados, né, não sair enquanto não terminar de pagar a dívida, e essa dívida é sempre impagável, né, porque não se tem controle por parte do trabalhador daquela situação toda. Então, há inúmeras situações, né, que, ao longo dessas últimas décadas, fomos percebendo a partir dos depoimentos dos trabalhadores resgatados em situação de escravidão,
sobretudo nas fazendas, né, em várias partes do nosso país. E tu tens algum exemplo emblemático, algum caso recente que nós possamos utilizar para ilustrar essas situações nas quais os trabalhadores e trabalhadoras são expostos a condições de escravidão, que o Brasil tenha desenrolado algum papel recentemente, Ronilson? Assim, interessante saber que a Comissão Pastoral da Terra, ela, desde sua origem, lá em 1975, vem discutindo esse problema social em nosso país, né? Vem denunciando, vem registrando. No decorrer desses quase 50 anos, nós tivemos diversos casos emblemáticos, todos aqueles que relatou um número significativo de trabalhadores que foram resgatados, muitas vezes envolvendo menor de idade, crianças, ou diversas situações em que se constatou, se confirmou que trabalhadores foram assassinados dentro desses ambientes de trabalho e corpos foram ocultados, né? São casos emblemáticos. Mas eu gostaria de mencionar um deles, que é o que se trata do caso da Fazenda Brasil Verde, situada lá no sul do Pará, uma fazenda que, desde os anos 1980, atraía trabalhadores, né, e os colocava ou submetia a essa condição de exploração. Em relação a esse caso, muitas denúncias foram feitas, e a CPT, que tinha uma atuação naquela região do sul do Pará, e tem até hoje, passou a denunciar esses casos, né? E o Ministério Público do Trabalho fez fiscalização, né, constatou por diversas vezes irregularidades, né? Só que medidas para impedir essa prática não foram suficientes e a fazenda continuou a praticar trabalho escravo ali. Em 89, a CPT já estava fazendo essas denúncias, mas 10 anos depois, em 1999, a CPT decide, junto com o Sergil, formular essa denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque a atuação dos órgãos públicos de fiscalização, elas resultaram em ações completamente ineficazes, né? Inclusive, com sumiço do processo, havia sido instaurado um inquérito para apurar as denúncias e tal, e aquilo foi extraviado. E a Corte Interamericana acolheu as denúncias levadas pela comissão, né, a CPT e o CEDIL apresentando, e em 2016, a Corte decide de que o Estado brasileiro, foi responsável pelo caso da Fazenda Brasil Verde, que envolvia 128 trabalhadoras em situação de exploração, trabalho escravo. Havia de menor de idade, tinha denúncias de trabalhadores que haviam sido mortos naquele ambiente, e com a condenação do Estado brasileiro, a Corte Interamericana, né, que é um órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, do qual o Brasil faz parte, né? O Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, decide-se que o Estado brasileiro deveria, além de indenizar, né, reparar os danos causados a esses trabalhadores e seus familiares, deveria adotar um conjunto de medidas para que situações como essa não viessem mais a acontecer. Então, esse é um caso importante, né, porque teve repercussão internacional, uma manifestação da Corte Interamericana, e o Brasil acaba sendo condenado nesse sentido. Como tem sido a ação, ou as ações, na verdade, da Comissão Pastoral da Terra em prol da libertação dos trabalhadores e trabalhadoras? Que medidas recentes, ou que programas mais recentes a CPT vem desenvolvendo nesse sentido? Bem, a CPT
ela atuou por muito tempo, e até hoje ainda faz, na denúncia. No final ali dos anos, na segunda metade dos anos 90, 97, mais ou menos, a gente estava lançando uma campanha nacional de combate e enfrentamento ao trabalho escravo, né? E essa campanha, ela ainda hoje existe, né? Fizemos aí já mais de 2 décadas, 25 anos de história. A gente conseguiu articular com outros setores da sociedade, com outras organizações, né? Provocar os governos a adotar políticas que, de fato, façam esse enfrentamento. E a maioria dos trabalhadores resgatados em situação análoga ao escravo, em situação de escravidão, são trabalhadores de regiões onde as políticas públicas são muito precárias, né? São ineficazes, insuficientes, e não atende às demandas, né, de assegurar o trabalho digno a esses trabalhadores lá em seu lugar de origem. O estado do Maranhão, por exemplo, é um dos que, historicamente, foi um dos que mais saiu trabalhadores e que foram encontrados em fazendas ou em obras, em grandes obras, né, de hidrelétricas, ou até mesmo em obras de estádios, né, para a Copa do Mundo, ou outros setores da construção civil, mas, sobretudo, nos setores ligados ao agronegócio, né, cana-de-açúcar, né, pecuária, carvão, agora café, vinho, né, outros setores também entrando e explorando os trabalhadores. Então, a CPT atuou muito fortemente na denúncia, né, no provocar o debate, mas também atuou, em muitos casos, no acolhimento dos trabalhadores que fugiam desses espaços e formulavam as denúncias. A gente, diversas vezes, assegurou a esses trabalhadores um lugar onde eles pudessem estar mais seguros e pudessem, a partir dali, formular as suas denúncias, né? Indicar o local, em que situação estava, quantos trabalhadores estavam ali. Muitas vezes, a fiscalização, quando chegava, já não encontrava, porque o fazendeiro, o responsável por aqueles trabalhos, né, dispersava os trabalhadores. Enfim, atualmente, a gente já percebe que tem outras organizações que estão atuando também, né? Ainda bem, porque a CPT em si, ela não é capaz de dar conta dessa realidade tão complexa. Só para se ter ideia, de 95 para cá, 1995 para cá, mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras em nosso país foram resgatados em situação de exploração de trabalho, né, dentro das condições de trabalho escravo em todo o país. Se fosse considerar que todas as fiscalizações tivessem sido atendidas, né, porque faltou muitas vezes estrutura, agentes públicos para fazer esse trabalho, né, que tem que se constituir uma equipe para isso, né, de fiscais do trabalho, de segurança, né, de policiais federais, enfim. Se fosse todos os casos averiguados e resgatados, esse número certamente passaria de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que a CPT, ela cumpriu, né, e por meio da campanha interna que nós temos, que envolve também outras organizações, que se chama De Olho Aberto para Não Virar Escravo. Então, essa campanha, ela cumpre um papel muito importante no debate nacional e na proposição de políticas para enfrentar a escravidão contemporânea. Agora, mais recente, nós estamos desenvolvendo uma ação de sustentabilidade, né, de captação de recursos,
para ver se a gente fortalece a atuação da CPT no enfrentamento, nas denúncias dos casos de trabalho escravo, mas também de outras pautas que a CPT atua, né? A violência no campo, como aquelas implementadas contra as comunidades, nas disputas por terra, território, é uma das pautas relevantes que a CPT também atua e que pretendemos continuar atuando. E para a gente encaminhar nossa conversa para o encerramento, Ronilson, na tua perspectiva, na tua opinião, como coordenador ou integrante da Coordenação Nacional Colegiada da Comissão Pastoral da Terra, qual pode ser o papel da religião organizada, da religião estruturada, para prevenir a escravidão no Brasil contemporâneo? Todas as religiões, elas têm um fundamento comum, que é a defesa da vida. E a defesa da vida não se faz sem exigir justiça. Então, eu acho que esse é um dos fundamentos, um dos pilares, sobretudo das igrejas cristãs. O próprio Jesus Cristo foi um homem totalmente comprometido com as causas sociais. E foi a vida inteira presente no meio dos empobrecidos, dos injustiçados. Então, se a gente for olhar a história a partir da Bíblia e aquilo que é o livro que dá fundamento às religiões cristãs, mas também as religiões não cristãs, elas também têm esse princípio muito forte, óbvio. Então, nesse sentido, acho que nós, enquanto igrejas, precisamos considerar, e fortalecer esse princípio. Então, manifestar contra as práticas de trabalho escravo, contra as práticas de tráfico humano, de exploração sexual, das pessoas, do desemprego, de tantas outras situações, que recaem em cima dos mais empobrecidos. Eu acho que a gente tem que cumprir esse papel de nos manifestarmos enquanto compromisso de fé a partir do lugar que nós estamos. É chamado também a fazer uma leitura muito mais ampla, considerando que dentro de um modelo capitalista que vende a imagem de uma certa democracia, de uma certa justiça, como que é capaz de tolerar, e de promover desigualdades tão absurdas quanto aquelas que a gente observa aí no nosso dia a dia. Grande parte da população do nosso país vive em condições degradantes, seja porque não tem uma devida alimentação, com os nutrientes necessários, saudáveis. Então, esse sistema perverso, para solucionar a questão da fome, promove o alimento contaminado com agrotóxico. Quer dizer, justifica-se o uso de tanto agrotóxico para elevar a produção, para promover uma ação de combate à fome. Veja se faz sentido. Então, você acaba não matando pela fome, mas mata pelas doenças, pelos cânceres, pelas tantas outras mazelas que são oriundas também desse modelo de consumo, e de produtos contaminados. Então, eu penso que nosso papel é esse, de continuar defendendo o projeto de Jesus Cristo, e não vai ser dentro dos palácios, ou simplesmente dentro dos templos, porque não foi essa
a opção de Jesus. A opção dele foi estar no meio do povo, foi estar na rua, foi estar na praça, foi estar lá nas comunidades, né, ouvindo, conhecendo a realidade do povo e se colocando à disposição desse mesmo povo dentro de um processo de libertação. Né? É o povo promovendo a sua própria libertação. Eu acho que, para nós, enquanto igreja, a gente precisa assumir cada vez mais esse papel. E eu, em nome da Diocese Anglicana de Brasília e do podcast Sociedade de Direitos Humanos, te agradeço pela oportunidade de refletirmos um pouco sobre o trabalho como um fator social tão relevante, tão importante para a dignidade humana, bem como pelo reconhecimento do relevantíssimo trabalho que a Comissão Pastoral da Terra vem fazendo em prol dos trabalhadores e trabalhadoras há tantos anos. E com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais e te deixo bem à vontade se você quiser convidar as pessoas que nos ouvem a se engajarem no projeto da CPT, como é que as pessoas podem contribuir, colaborar com o trabalho da Comissão Pastoral da Terra e fazer tuas considerações finais sobre o tema. Então, a gente agradece pela oportunidade de participar aqui desse podcast. Eu tenho a absoluta certeza de que esses ouvintes são pessoas que são comprometidas com a justiça social, né? Traduzem a sua fé na defesa daqueles que estão em situação mais desprotegida. Eu convido todos os ouvintes, todos aqueles, né, que estão aqui nos ouvindo, a consultar a página da CPT, né, CPT Nacional, CPT, né, basta colocar e a gente vai encontrando diversas informações, né, sobre a atuação da CPT, mas quem quiser adentrar um pouco mais nos dados, né, nos casos relacionados ao trabalho escravo, pode acessar o site chegadeescravidão.org.br, que vai encontrar ali a nossa ação voltada para a contribuição da sociedade junto à CPT no combate à escravidão. Então, podemos acessar, né, esse site, chegadeescravidão.org.br, e ali a gente vai encontrar mais detalhes relacionados a esse tema. E é isso, a Comissão Pastoral da Terra, ela atua com comunidades em todo o país, né? Grande parte dessas comunidades, elas são compostas por outras religiões também. A CPT, ela nasceu dentro de uma perspectiva muito ecumênica, muito aberta, né? Apesar de ser um organismo vinculado à CNBB, mas ela tem essa dimensão, né, de reconhecimento do outro como irmão, como pessoa digna de ter seus direitos reconhecidos, sem que seja levado em conta a dimensão de credo, de raça, etnia, de gênero. Então, o ser humano, acima de tudo, mas dentro das suas condições de dignidade. É isso que a gente também defende. Então, fazer a defesa dos territórios, hoje, num ambiente global de crise geral, né, que reflete também na questão ambiental, fazer a defesa dos territórios, das comunidades tradicionais, isso tem um valor enorme, né? Assegurar também os direitos dos trabalhadores, fazer com que eles não tenham a necessidade de sair do seu lugar de origem, isso também é uma ação importante e necessária que cada um de nós precisamos nos comprometer.
e assim a gente questionar o próprio sistema capitalista, que os dados de 2023 revela o sudeste do nosso país, tida como uma das regiões mais desenvolvidas, né, do ponto de vista da economia, como a região onde mais se resgatou trabalhadores em situação de escravidão. Então, isso parece uma contradição, né? E uma informação importante que eu gostaria de destacar é por que a maior parte dos trabalhadores são resgatados exatamente nos setores ligados ao agronegócio. 618 no setor da cana, outras 598 em lavouras permanentes, né, como laranja, café e outras tantas, né? Outras 477 em outros tipos de lavoura, 156 em pecuária, enfim. Considerando que neste ano a gente, né, acompanhou que o governo federal destinou cerca de 400 bilhões de reais para disponível a empréstimos exatamente para a agricultura empresarial, né, para o agronegócio. Né? E é exatamente dentro desses setores onde mais se encontram trabalhadores em situação de escravidão. Eu acho que eu deixo isso para a gente ir refletindo por que recursos públicos estão sendo destinados para setores que acabam promovendo um problema social tão grave em nosso país, né? Enquanto que a agricultura familiar, que é onde deveria ser fortalecido para garantir que esses trabalhadores permanecessem em seu lugar de origem, dentro da sua terra, recebeu uma parcela muito inferior, né? Apenas ali em torno de 75 bilhões de reais. Então, isso para as dimensões do nosso país é muito pouco. Isso revela que há um compromisso do Estado brasileiro muito mais e dos nossos governos, muito mais com aqueles setores que escravizam do que com aqueles que são escravizados e que deveriam ter os direitos seus reconhecidos. Então, nesse sentido, eu deixo um abraço e quando tiver uma outra oportunidade, estamos aqui também para continuar dialogando. Novamente, Ronilson, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sou o Rodrigo Spiuca e sobre o tema escravidão no campo, eu tive a satisfação de conversar com o Ronilson Costa, que é agente da Comissão Pastoral da Terra no Estado do Maranhão e integrante da Coordenação Nacional Colegiada da Comissão Pastoral da Terra. A você que nos escuta, eu desejo que permaneça segura, saudável e até o nosso próximo episódio. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.